então tá suave. Olá, nós somos graduandos de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, e vamos discorrer um pouco sobre a norma da BNT relacionada ao desenho técnico. Este trabalho é apresentado à disciplina de desenho aplicado como desenvolvimento da atividade 5 e foi produzido por mim, Igor. Por mim, Lucas. Por mim, Luiz. E por mim, Matheus. E nós somos da turma 2 com o professor Ricardo Shitsuka. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a ABNT, os objetivos, os documentos complementares e as condições específicas da norma que nós escolhemos. Falando um pouquinho sobre a ABNT, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e vale dizer que ela serve como referência, visando regras unificadas. E como o desenho técnico não é diferente disso, ela objetiva padronizar os trabalhos produzidos nessa área. A gente escolheu a norma 10.068 de 1987, que tem como objetivos padronizar as características dimensionais das folhas em branco e pré-impressas a serem aplicadas nos desenhos técnicos. Ela também apresenta o layout da folha do desenho técnico com as vistas, posição e dimensão da legenda, margem e quadro, marcas de centro, escala métrica de referência, o sistema de referências por malhas, as marcas de cortes também. E essas prescrições se aplicam tanto aos documentos originais e também às cópias dos documentos. Com base nessa norma, a gente pode recorrer a outras normas da ABNT como documentos complementares. São elas as normas 8402, para execução de caracteres para escrita em desenhos técnicos, e a NBR 8403, que é a aplicação de linhas em desenhos técnicos também, contemplando os tipos de linhas, larguras de linhas, etc. Bom, condições específicas. Falando de margem e quadro, como o Igor falou, temos uma padronização, e essa norma 100/68, ela fala a questão disso. Então, nós temos a margem, e a definição de margem é um contorno que fica nas extremidades da folha, e esta delimita um espaço. O quadro já é aquilo que vai ser desenhado dentro, e ele delimita o espaço. Também, no desenho técnico, nós possuímos margem esquerda, direita, superior e inferior, cada uma com suas respectivas medidas. Vale ressaltar que a margem esquerda ela é utilizada para arquivamento. Por quê? Porque quando você coloca numa pasta de desenho, você tem um espaço para inserir um perfurador e poder fazer o acoplamento dessas páginas por um material, seja ele plastificado ou metálico. Pode passar, por favor. Bom, como nós sabemos, essa norma ela visa a padronização. Com isso, todas essas medidas são tabeladas pela norma ABNT de desenho técnico, e a margem direita, a gente começa a fazer ela a partir da extremidade direita da folha A4, e a gente conta 7 milímetros. Já a margem esquerda, nós contamos também a partir da extremidade da folha, 25 milímetros. E as espessuras da linha são 0,5. Também, a margem superior e inferior são as mesmas medidas da margem direita, 7 milímetros. Passar, por favor. Então, aqui nós temos um esboço, como o próprio desenho fala, uma imagem meramente ilustrativa, mas que o conteúdo abordado é o mesmo. Os desenhos que devem ser feitos, eles devem ser baseados nesta folha, o layout, para poder fazer a folha de desenho técnico. Então, logo abaixo, com 178 milímetros, a gente tem a legenda. A gente tem delimitando aí folha A4, mostrando as extremidades. A margem direita, margem esquerda, superior. Como eu disse anteriormente, a margem esquerda ela serve para o arquivamento. Então, a gente pode ver um espaço maior para que ao inserir a folha de desenho numa pasta, a pasta e as dobraduras da pasta não venha sobrepor o desenho e ele ficar visível. Marcas de centro. Isso são folhas de formato na série A, que são executadas dentro de 4 marcas de centro. E essas marcas sempre têm que ser localizadas no final das 2 linhas de simetria à folha.
a horizontal e a vertical. Formatos fora de padrão, para ser microfilmados, eles têm que ter marca adicional de acordo com as técnicas de microfilmagem. Escala métrica de referência. Para se ter uma referência, quando está analisando um desenho técnico, existem regras para isso. No caso, a escala métrica de referência pode ser impressa em uma escala numérica de referência sem os números, com comprimento de 100 milímetros no mínimo, e intervalo de 10 milímetros. Ou seja, cada um dos espaçozinhos tem que ter 10 milímetros de comprimento. Porém, para isso, existem regras a serem seguidas. Ela tem que ser disposta simetricamente em relação à marca de centro, na margem e junto ao quadro, com largura de 5 milímetros no máximo. Deve ser executada com traço de 0,5 milímetros de largura e deve ser repetida em cada seção do desenho. E o sistema de referência por malhas ele é muito útil para fácil localização dos detalhes nos desenhos. O número de divisão sempre tem que ser determinado pelo quão complexo é o desenho e sempre tem que ser par. O comprimento de qualquer lado do retângulo deve ter mais de 25 milímetros e no máximo de 75 milímetros. E sempre ser executado com traço contínuo de 0,5 milímetros. Esses retângulos eles são designados por letras maiúsculas, como pode ver no desenho ao lado. Tem as letras do lado esquerdo e do lado direito, e pelos números, na parte superior e inferior da folha. Então, a gente finaliza a apresentação por aqui, agradece a atenção de todos